Quero saudar a todos nessa noite, as igrejas que nos assistem, com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos colocar de pé, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Daniel 6,16, diz assim a palavra do Senhor. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudassem a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Que Deus abençoe as nossas vidas. Podeis assentar. O rei cumpriu ali a sentença de um decreto feito por ele mesmo, num dia em que se decretou que ninguém buscasse a Deus algum, a não ser ao rei. Foi um decreto, e todos súditos daquele rei, obedientes a esse decreto, cumpriram fielmente o decreto do rei. Ninguém ousou fazer qualquer súplica a Deus algum enquanto durasse aquele decreto. Foram 30 dias. Então todos os súditos estavam ali. Mas um súdito destoou de todos. Um súdito que não poderia ficar em acordo com aquele decreto, mesmo por 30 dias, talvez um período curto, um período pequeno. Afinal de contas, se durante 30 dias não se poderá fazer súplica a Deus algum, senão ao rei, eu posso me calar 30 dias, ninguém vai saber. Eu posso fazer as minhas orações no silêncio, eu posso fazer o que eu faço em oculto. Não preciso demonstrar a ninguém que eu estou suplicando ao meu Deus. É muito simples. Mas um homem como Daniel, que não vive submisso a decreto de rei algum, mas que, como nós, fomos chamados por um outro decreto, o decreto de vida eterna que Deus nos deu. Por isso, a condenação não está sobre nós, porque nós vivemos sob um decreto do Senhor, que é um decreto de vida. E nós não podemos ocultar isso a ninguém. Ninguém pode ignorar que vivemos sobre um decreto de vida eterna. Ninguém pode ignorar isso. Mas nós vivemos uma experiência com Deus vivo. E não há qualquer ordenança humana que possa nos afastar desta bênção que Deus colocou em nossos corações, nem por 30 dias, porque o nosso testemunho não pode se calar em tempo algum, porque uma igreja que anuncia que Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai arrebatá-la, no abrir e fechar de olhos, 30 dias é tempo demais. E
nós não podemos descuidar um instante. E não podemos negar a fé que nós professamos em tempo algum. Mas a qualquer momento que o mundo olhar para nós, vai nos ver na presença do Senhor, vai nos ver suplicando ao único Deus vivo, a um Deus que responde às nossas orações, a um Deus presente a todo instante. Um Deus que enviou o seu Filho, que não se envergonhou do decreto de Deus, da ordem de Deus, obediente até a morte e morte de cruz, não se envergonhou, mas ele foi submisso à ordem do Pai, para que nós tivéssemos vida, e a este que nos deu vida, nós não podemos em tempo algum negar esse chamado. O rei amava Daniel, gostava muito dele, muito mesmo, de maneira que o próprio rei sofreu com o decreto que ele mesmo fez. E naquele dia, quando ele não teve outra alternativa, porque a lei que havia, nem ele tinha poder para revogar, nem ele tinha poder para isso. Então o que ele pôde fazer foi conduzir Daniel até o local onde seria executado o seu decreto, e ali colocar Daniel na cova dos leões, colocar uma pedra ali em cima, selar com o seu anel e com o selo dos seus grandes, e disser: está aqui cumprido o decreto de morte. Condenação a um homem que rejeitou viver sob um decreto de morte, mas que preferiu estar debaixo da orientação de um único Deus na vida dele. E naquele momento, aquele rei, que era o homem mais poderoso da época, que era o imperador do mundo, o homem mais forte, o homem mais poderoso, o que ele pôde fazer por Daniel? Ele pôde ficar no seu palácio, sem dormir, sem se alimentar, sem ouvir as músicas, sem ver as danças. Foi tudo que ele pôde fazer por Daniel. Tudo que ele pode fazer. Não sei se serviu alguma coisa para Daniel, ou se serviria para nós. Alguém algum dia: olha, eu perdi a fome porque eu vi a sua miséria. Olha, nem dormi esta noite porque eu vi que a sua luta é muito grande. O que valeu isso? Mas era tudo que ele podia fazer. O homem mais poderoso da terra só podia fazer isso. Nem podia estar ali com ele. Que o texto que nós lemos diz o seguinte: então o rei selou, diz o seguinte: e foi trazido uma pedra e selou com o seu anel. O rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite ali. Não ficou com Daniel. Deixou Daniel, que ele admirava, que ele respeitava, que ele o tinha como um grande ministro, ele o deixou ali. O deixou só. Mas o que aconteceu é que naquela noite, depois que o rei não conseguiu dormir, ele voltou ali onde estava Daniel. Talvez com um pouquinho de esperança, né? Quem sabe? O que pode ter acontecido com Daniel ali? Ele não sabia, porque ele não estava ali. Ele não tinha nem ideia do que aconteceu. Ele até podia pensar: será que Deus livrou Daniel? Depois de tantas experiências, depois de tantos sinais, de tantas provas desse Deus vivo que esse reino experimentou, o império antes de mim experimentou tantas experiências extraordinárias desse Deus de Daniel. Será que esse Deus o livrou? Ele tinha que saber, porque aquela noite ele não passou com Daniel. Mas quando ele chegou ali, clamou por Daniel, ele disse: Daniel, será que é possível que o teu Deus tenha feito alguma coisa por ti? Dar-se-ia que o teu Deus, que tu serve, será que ele poderia te livrar dos leões? E a resposta que ele teve foi justamente essa: olha, rei, você estava passando a noite no seu palácio, mas o meu rei passou a noite comigo. Ele fez companhia para mim, porque eu sirvo a um Deus onipresente. Onde eu precisar, Ele está comigo. Eu sei que o rei tem os seus motivos, suas desculpas. O rei está ali no palácio, preocupado, nem jantou naquela noite. Mas o meu Senhor não, o meu Senhor esteve aqui comigo.
Você acha que essa noite que você não dormiu, Ele estava aqui. Não faltou um instante comigo, não fiquei sozinho, Ele estava comigo. Agora, mas o perigo de os leões, o rei, vou te dizer outra coisa, não há poder maior que o meu Deus. Esses leões furiosos, eles não resistiram ao poder de um Deus onipotente que eu sirvo. Os leões não conseguiram abrir a sua boca, não tiveram forças para isso, porque não resistiram à presença do meu Senhor junto comigo aqui. E tem mais, ó rei, Ele conhece o meu coração. Você não conhece tão bem assim. Eu fui acusado injustamente, mas Ele que conhece a minha mente, que é um Deus onisciente, Ele sabe o que está no meu coração. Ele perscrutou a minha vida, Ele foi lá no meu interior, Ele conhece a minha vida, Ele sabe dos meus problemas, da minha necessidade. E naquele dia Ele olhou para mim, eu não precisei dizer nada, Ele viu, não há culpa em ti, porque o meu Deus já levou todas as minhas culpas. Então nesta noite, ó rei, eu tive a presença de um Deus vivo, um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus onipotente. É esse Deus a que eu sirvo. É por isso que nesses 30 dias eu não me ocultei. É por isso que nesses 30 dias eu não cessei de clamar esse Deus, porque eu sei que na hora mais difícil Ele está comigo. Diferente de ti, ó rei, que o máximo que tu fizeste foi perder uma noite de sono. É claro que nos outros dias você dormiria bem, que nos outros dias você almoçaria, ia jantar, ia ver os cânticos, as danças. Mas o meu Deus não. O meu Deus, muito antes de mim, Ele já afligiu por minha vida, porque Ele deu a sua vida por mim, para minha salvação, para minha vida eterna. Esse é o meu Senhor, esse é o meu Deus. E nós podemos dizer nesta noite, esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus que cuida de nós. Um Deus que podemos colocar diante dele toda a nossa aflição, porque Ele tem cuidado das nossas vidas.